né? O que vocês têm visto ao longo das aulas é a relação, né, da formação da população brasileira, né, o que é a população brasileira hoje, né, e ela é um reflexo, naturalmente, de uma série de influências, né, de influxos de outras populações do mundo, tá? Como as indígenas, né, que já estavam aqui, as europeias, que vieram para cá, e as africanas, né, que também vieram para cá. Dessas três populações, as que vieram para cá forçadamente foram as africanas, né, através da escravidão. A indígena, ela já estava aqui, padeceu com a escravidão, né, que os europeus estimularam aqui no Brasil, tá? Mas também houve uma mistura, né, entre todas essas matrizes populacionais que a gente está falando, né, africanos, europeus e os próprios indígenas aqui, né, os chamados americanos. Então, assim, ó, da reunião dessas três populações surge nós que somos o povo brasileiro, certo? O nosso povo, ele é de fato, o Brasil, ele é um caldeirão de misturas, né? Basta você é, é, abrir a porta da tua casa e dar uma olhada na rua, você vai ver que há gente de todo tipo, né? Então, quer dizer, o Brasil, muito diferente de outros povos, acaba encarando essa mistura e essa união das populações de uma maneira muito positiva, certo? E nisso nós temos uma grande vantagem em relação a outros países, certo? Em muitos países do mundo, em praticamente todos, a questão racial, a questão da miscigenação, que a gente chama, né, que é a mistura das raças, aquela coisa toda, é muito sensível, tá? Bem complicada, né? Não que aqui não haja problemas, evidentemente que há, né, de racismo e tal, mas o que eu quero dizer para vocês é que, se comparado a outros países do mundo, o Brasil tem uma tolerância realmente incrível, tá? Na questão racial e na convivência entre os povos, certo? Claro que, né, todos esses povos dos quais nós falamos, os europeus, os africanos, os indígenas, eles contribuíram para o que nós somos hoje, tá? Seja na nossa pele, né, naquilo que nós vemos diretamente, ou seja na questão cultural, tá? Nos nossos costumes, nos nossos hábitos, né? Não importa. Essas três matrizes das quais eu falei para vocês, elas influenciaram na construção da cultura da população brasileira, certo? O que é importante a gente entender? O que vocês estão acompanhando comigo e com o professor Alan são as várias manifestações culturais desses povos, né? Indígenas, europeus e agora africanos. Hoje, a gente vai ver uma das manifestações importantes da cultura africana, certo? Os africanos contribuíram e muito, tá? No enriquecimento da cultura brasileira, tá? Seja na questão religiosa, na questão espiritual, tá? Na questão da nossa língua, nós temos muitas palavras que nós usamos no dia a dia, que nós devemos aos africanos, certo? Então, essa grande influência da cultura africana na nossa cultura, tá? Na formação da cultura brasileira, é muito rica, tá? É muito importante, né? E a gente vai ver hoje, ainda que brevemente, uma das manifestações culturais africanas mais importantes, certo? Ela não está, quer dizer, aqui no Brasil ela é bastante forte, né? Mas não é como nos países africanos, tá? O que a gente vai ver hoje é a sua manifestação original, lá nos países africanos, certo? Aqui no Brasil, essa manifestação que nós vamos ver hoje, ela tem muita importância no carnaval, importância em Umbanda, Candomblé, naquelas religiões de origem afro, desculpe, de origem africana, tá? Que são as máscaras, certo? As máscaras, elas são muito importantes dentro da cultura africana, como praticamente não são em nenhuma outra cultura do mundo. Talvez as balinesas orientais, lá da Indonésia, né? Mas dentro da cultura africana, a máscara ela tem uma força e uma importância muito grande, certo? Então, hoje, eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui. Vamos ver aqui, eu vou apresentar algumas. Ué, espera lá.
Aqui, eu vou apresentar para vocês uma guia, tá? Aqui das máscaras africanas, e nós vamos ver juntos, tá? Quais são os seus significados e a sua importância, certo? Aqui de início nós temos uma máscara africana, uma máscara Fang, tá? Os Fang eles são uma tribo africana bem forte, né? Uma etnia bem importante, tá? E nós não podemos achar aqui é o ponto chave do que nós vamos dizer hoje, tá? Nós não podemos achar que o negro africano que foi trazido para o Brasil lá na, sei lá, no Nordeste é o mesmo que foi trazido para o Brasil aqui em Santa Catarina. Não é, tá? Nós não podemos achar que a África ela produz um único tipo de povo, porque não produz. Ela tem várias etnias diferentes dentro da própria cultura africana, tá? Povos diferentes, línguas diferentes, até mesmo marcações físicas diferentes, tá? De um povo para outro dentro do continente africano. E isso se reflete, meus queridos, nas máscaras que eles produzem, certo? É o caso aqui dessa arte Fang que nós estamos vendo, tá? Essa máscara, desculpem, produzida então pelos Fang, certo? Isso que nós estamos vendo aqui são máscaras originalmente africanas, tá? Depois vai ter ali um trabalhinho que vai mostrar algumas outras de outros povos. Aliás, até releituras, né? Pessoas que estão fazendo máscaras africanas. Mas essas que nós veremos no início aqui são todas de origem africana pura, tá? Então fiquem atentos. Essa primeira, então, sendo a máscara Fang, né? Muito bem. Olha só. Vamos ver o que diz o nosso texto. As máscaras sempre foram protagonistas indiscutíveis da arte africana. Então, com a professora Carlise, vocês já devem ter reparado que a arte europeia ela é muito rica em pinturas, quadros, enfim, retratos, né? Já a arte africana, ela é muito mais direcionada para a questão das máscaras. Acaba sendo, como diz ali no nosso texto, ó, uma protagonista da arte africana, certo? Agora vamos lá. A crença de que possuíam determinadas virtudes mágicas transformou-as no centro das pesquisas. O fato é que, para os africanos, a máscara representava um disfarce místico, com o qual poderiam absorver forças mágicas dos espíritos e assim utilizá-las em benefício da comunidade. Então, muito diferente de nós, os africanos não usavam máscara para sair no carnaval ou para se disfarçar ou para, sei lá. Eles não usavam máscara para isso, né? Eles utilizavam as máscaras, ó, porque eles acreditavam que essas máscaras eram um jeito de você se disfarçar perante os espíritos, certo? Até inclusive um jeito de você ter contato com esses espíritos. E isso se reflete na crença animista africana, tá? Na crença de que as forças da natureza são todos seres vivos muito importantes, certo? Para que é que eles usavam suas máscaras? Na cura dos doentes, nos rituais fúnebres, nas cerimônias de iniciação, nos casamentos, nos nascimentos, né? Também serviam para identificar membros de certas sociedades secretas, tá? Então aqui nós temos uma máscara de boi com mandíbula móvel, né? É uma arte ibíbia, ó, vejam, já é ibíbia, já é outro povo. Vejam que essa máscara não parece em nada com a primeira. Podem ver, ó, essa aqui é a máscara ibíbia, né? E essa é a máscara Fang. Podem ver que são muito diferentes, certo? E isso também reflete as diferenças entre os próprios povos africanos, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos uma máscara de dança, que é uma arte Yorubá Nagô, né? Esses Yoruba ou Yorubá vieram em grande quantidade para o Brasil, tá? Vieram muitos Yorubás para o Brasil, tá? Um número muito grande, né? E a linguagem deles acabou também ajudando, influenciando muito a nossa. Tá? Muitas coisas que nós falamos, muitas palavras nossas, derivam da língua desses Yoruba aqui, tá? Ou Yorubá, certo? Vejam que também é uma máscara já diferente das outras duas, né? Que representa que eles têm uma visão totalmente diferente de mundo. Vamos lá. Em geral, meus queridos, o material mais utilizado foi a madeira verde, embora existam também peças singulares de marfim. O que é marfim? É aquilo que tem nas presas dos elefantes, certo? O bronze e a terracota, tá? Um tipo de barro. Antes de começar a entalhar, o artesão realizava uma série de rituais no bosque, onde normalmente desenvolvia o trabalho longe da aldeia e usando ele próprio uma máscara no rosto.
A máscara era criada com total liberdade, dispensando esboço e cumprindo sua função. Então o cara não ficava fazendo desenhinho, rascunhando, imaginando, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer essa máscara? Será que eu vou fazer um rascunhozinho aqui? Não, tá? A máscara era uma arte espontânea, né, que saía no momento. Então, no meio de um ritual, ele entalhava a máscara, certo? A madeira era modelada com uma faca afiada. As peças iam do mais puro figurativismo até a abstração completa. Essas duas palavras vocês já devem ter aprendido também com a professora Carlise, né? O que é figurativismo em arte e o que é abstração, meus queridos? Figurativismo é quando eu retrato uma figura com a minha arte, né? Por exemplo, essa máscara aqui está retratando o quê? Um cavalo? Um leão? Não, está retratando uma pessoa, né? Um rosto humano. E também pode ir para a abstração completa. O que é abstração? É quando eu não sei o que é que está retratado, tá? É algo realmente assim indizível, não consigo entender o que é que está retratado. Mas não é por eu não conseguir entender que não significa algo, tá? Pode significar algo para quem fez. Isso é muito importante na abstração. Na sequência, olha essa outra máscara aqui que bacana, ó. É a arte pendê, né? Já é diferente, ó. De todas as outras, ela é muito diferente, né? Ó, quanto à sua interpretação, a tarefa é difícil. É difícil a gente entender exatamente o que é que cada máscara representa, né? Vamos ver aqui, ó. Na medida em que não se conhece sua função, ou seja, o ritual para o qual foram concebidas. Os colonizadores nunca valorizaram essas peças, consideradas apenas curiosidade de um povo primitivo e infiel. Isso é como os colonizadores viam os africanos. Os colonizadores que eu falo para vocês são os mesmos que vieram aqui para o Brasil, tá? Os europeus, portugueses, espanhóis, italianos, franceses, ingleses e alemães, né? Belgas, esses principalmente foram os caras que colonizaram a África. Eles tiveram contato com os povos africanos, mas nunca respeitaram a arte que eles produziam, tá? Não davam, desculpem, não davam a mínima para a arte que eles produziam. Então, o que acontece? Eles chamavam essas máscaras apenas uma curiosidade, tá? Eles não davam bola para a origem das máscaras africanas. Só depois é que vai ser prestado atenção nesse ponto. Curiosamente, ó, paradoxalmente, o que é paradoxalmente? É de uma forma, assim, paradoxal, de uma forma esquisita, de uma forma contrária, tá? A maior parte das obras africanas encontra-se em museus do Ocidente. Ou seja, pois é, embora a maior parte das máscaras africanas estejam aqui no Ocidente, que eu digo aqui é o Ocidente, né, Europa tal, eles não dão atenção, né? Não davam, aliás, agora dão, não davam atenção às máscaras que os africanos produziam, certo? Em meados do século XX, tentou-se classificá-las. Na verdade, os historiadores africanos viram-se obrigados a estudar a arte de seus antepassados nos museus da Europa, né? Mesmo quem nascia na África e queria estudar a arte do seu antepassado, tinha que ir para a Europa ver as máscaras que eles acabaram recolhendo, tá? Olhem outra, ó, vejam que todas elas são muito diferentes. Essa aqui até parece a do Hannibal, né? O do Silêncio dos Inocentes lá. Olha só, rosto de uma cabeça de duas faces. Essa também é ibíbia e é bem diferente da outra ibíbia que nós vimos. É bem diferente, tá? O auge da arte africana na Europa surgiu com as primeiras vanguardas, especialmente os fauvistas e os expressionistas. Esses aqui são movimentos da arte, tá? Que vocês verão em breve, né? Cubistas também, né? Desculpem, o Pablo Picasso, né, e outros grandes pintores, tá? Eles acabaram se baseando nas máscaras africanas para produzir suas obras de arte, né? Tentaram imitá-las, embora sempre sob uma ótica de suas próprias interpretações, algo que colaborou em muitos casos para a distorção do verdadeiro sentido das obras. Entre as peças mais valorizadas atualmente estão, apenas para citar algumas, as esculturas de arte das culturas Fon, Fang, Yoruba ou Yorubá e Bini, né? E as de Luba, tá? Todas essas de países diferentes do continente africano. A África, meus queridos, é muito parecida conosco na mistura das etnias, tá? Por exemplo, um país africano pode ter centenas de etnias diferentes, centenas de culturas e povos diferentes, tá? Só que lá não é como aqui. Aqui no Brasil, como eu falei, essas misturas ocorrem, né? Mas existe uma certa tolerância entre raças diferentes, entre culturas diferentes. Lá na África, isso não ocorre, tá? Os países
dentro dos países existe muita guerra civil, uma mortandade do caramba, porque, por exemplo, Fons odeiam Fangs, que odeiam Yorubas, que odeiam Bini, e por aí vai, tá? Então, é bastante complicada essa questão na África, tá? Já estamos acabando. Olha só, o fato de os primeiros colonizadores terem subestimado essas culturas e considerado essas obras meras curiosidades exóticas provocou um saque sem sentido na herança cultural desse continente. Recentemente, no século XX, foi possível, graças à antropologia de campo e aos especialistas em arte africana, organizar, né, as coleções típicas de cada museu. Mas o dano, claro, já estava feito, né? Algumas coisas são recuperáveis, outras são irrecuperáveis. A gente não vai jamais conseguir entender diretamente, tá? Aí aqui nós temos alguns tipos, ó, de máscaras africanas. Olhem que bacana, né? Algumas imagens de máscaras africanas, todas muito bonitas, certo? Olhem essas, que bacanas, né? Todas com significados e culturas e ideias, tudo diferente, tá? Olhem, observem, né? Vejam que todas são muito diferentes umas das outras. Podem perceber, né? Essas todas do mesmo artista, ó, todas guardam alguma semelhança, mas quando a gente muda de cultura, né? São todas muito diferentes umas das outras, certo? Cadê vocês? Estão aqui. Ver se alguém falou comigo no chat. Não, não, não. Ok, beleza. Então tá, gente, olha só. Então, esse foi apenas um exemplo, tá, da manifestação da cultura africana e do quanto ela é rica, tá, e do quanto ela influencia diretamente as populações exteriores da África, que é o caso aqui do próprio Brasil, né, que tem uma herança muito forte, tá, na questão e na contribuição da cultura dos afrodescendentes, certo? Nós estamos nos aproximando do Dia da Consciência Negra, que é dia 20, se eu não erro, tá, vamos ver, hoje é dia 16, é sexta-feira, tá? E serve justamente para lembrar essa herança cultural, tá, que nós temos de parte dos africanos, tá, que acabaram contribuindo para o Brasil se tornar o que se tornou. Certo, meus queridos? Alguma dúvida até o momento? Tudo Não, certo? sim. Não, não, não. Pessoal dizendo não. Beleza, Grazi, Stephanie. Legal. Então, gente, eu vou colocar atividade para vocês no grupo, tá? De hoje, geografia era basicamente isto, né? E nos encontramos em breve, tá? Na segunda-feira já tem história da ensino religioso, certo? Certo.